Há palavras que ecoam na eternidade como um trovão silencioso. Nunca vos conheci, disse Jesus, e diante dessa sentença, corações que se julgavam salvos desmoronam. Você tem certeza de que não está entre eles? Meus queridos irmãos e irmãs, aproximem-se comigo desta palavra que hoje o Senhor coloca em meu coração. Não venho aqui com mensagens adocicadas que fazem cócegas nos ouvidos. Venho com a verdade que liberta, ainda que primeiro ela incomode. Porque há uma realidade que a igreja moderna tem evitado enfrentar. Nem todos os que se dizem convertidos realmente o são. Charles Spurgeon, aquele príncipe dos pregadores que Deus usou poderosamente no século XIX, costumava dizer que a maior tragédia não é o pecador que sabe que está perdido, mas o pecador que pensa estar salvo. Que advertência solene! Spurgeon pregava com lágrimas nos olhos sobre aqueles que enchiam os bancos das igrejas, cantavam os hinos, erguiam as mãos, mas jamais haviam verdadeiramente nascido de novo. E hoje, meus amados, essa verdade ressoa ainda mais forte em nossos dias. Vivemos numa época onde a conversão virou produto de consumo rápido. Um levanta de mão aqui, uma oração repetida ali e pronto. Certificado de salvação garantido. Mas Jesus nos alerta em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Não disse, conheci vocês, mas vocês se desviaram. Não, disse, nunca. Jamais houve um relacionamento genuíno. Jamais houve verdadeira conversão. Apenas religiosidade vazia, aparência de piedade, mas negando o poder dela. Compreenda isto. Essas pessoas não eram ateus declarados, eram pessoas religiosas. Profetizavam, expulsavam demônios, faziam maravilhas, tudo em nome de Jesus. Frequentavam as reuniões, conheciam a linguagem evangélica, estavam dentro da igreja. Mas Jesus diz que nunca as conheceu. Que advertência arrepiante para nós hoje. Spurgeon dizia que uma conversão falsa é como uma moeda falsa. Pode enganar muitos, pode circular por muito tempo, mas quando chega ao banco do céu, é rejeitada. E a tragédia é que quem porta essa moeda falsa muitas vezes nem sabe que ela é falsa. Vive iludido, tranquilo, seguro numa salvação que nunca possuiu. Por isso estou aqui hoje, não para condenar, mas para que você examine a si mesmo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 nos exorta: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Essa não é uma sugestão, meus irmãos, é uma ordem. Examine-se, prove-se, porque sua alma eterna está em jogo. Vou compartilhar com vocês hoje 5 sinais que marcam um falso convertido. Não são invenções minhas, não são teorias teológicas complicadas. São verdades extraídas diretamente das Escrituras Sagradas, da própria boca de Jesus e dos apóstolos. E peço que você, enquanto ouve cada palavra, abra seu coração com honestidade diante de Deus. Primeiro sinal: o falso convertido possui conhecimento, mas não transformação. Ele sabe sobre Deus, mas não conhece a Deus. Há uma diferença abismal entre esses dois mundos. Tiago capítulo 2, versículo 19 nos diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Veja que poderosa revelação. Até os demônios creem em Deus e tremem diante dele. Mas isso não os salva, correto? Porque crer intelectualmente não é o mesmo que confiar com o coração. O falso convertido pode citar versículos, pode conhecer doutrinas, pode até ensinar numa classe de escola dominical. Mas quando você observa sua vida privada, quando olha para suas escolhas no dia a dia, não há fruto, não há transformação real. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos são esses? O fruto do Espírito descrito em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Onde estão esses frutos na vida de quem diz ser convertido, mas não mudou em nada? Onde está o amor genuíno pelos irmãos? Onde está a paz que excede todo o entendimento? Onde está o domínio próprio sobre os impulsos carnais? O falso convertido coleciona conhecimento bíblico como quem coleciona selos. Guarda informações, acumula sermões ouvidos, decora versículos. Mas esse conhecimento nunca desce do cérebro para o coração. Nunca se transforma em adoração genuína, em obediência alegre, em vida transformada. É como alguém que estuda sobre comida, mas nunca come. Conhece todas as receitas, mas morre de fome. E esse é um dos enganos mais perigosos de nossa época, meus queridos. A informação cristã nunca esteve tão disponível. Milhares de pregações na internet, centenas de livros, aplicativos de estudo bíblico, conferências, seminários. Mas onde está a transformação? Onde estão os cristãos que realmente se parecem com Cristo? Porque conhecimento sem transformação é religião morta. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2, "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Transformação. Essa é a marca do verdadeiro convertido. Não conformidade com o mundo, mas uma mudança radical de dentro para fora. Uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se sua conversão não produziu transformação, examine-se. Se você continua sendo a mesma pessoa de antes, com os mesmos vícios, os mesmos pensamentos impuros, a mesma língua solta, o mesmo amor pelo mundo, então questione-se. Será que houve conversão genuína ou apenas uma decisão emocional que não tocou o coração? Agora vamos ao segundo sinal. O falso convertido busca bênçãos, não o abençoador. Ele quer o que Deus pode dar, mas não quer a Deus. É um relacionamento utilitário, interesseiro, egoísta. Ele ora quando precisa de algo. Ele vai à igreja quando está em crise. Ele abre a Bíblia quando busca uma resposta para seus problemas. Mas onde está a busca por Deus simplesmente porque Ele é Deus? Jesus enfrentou isso em seu ministério terreno. Em João capítulo 6, após multiplicar os pães e alimentar a multidão, as pessoas o seguiram. Mas Jesus conhecia o coração delas. E disse no versículo 26, em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Eles não buscavam Jesus por quem ele era, mas pelo que ele podia dar. Quantos hoje seguem esse mesmo padrão? Vão à igreja porque querem prosperidade. Cantam louvores porque querem ser abençoados. Dizimam porque querem receber de volta multiplicado. Mas e o amor genuíno por Deus? E a adoração que brota de um coração grato simplesmente por quem Deus é, independente do que Ele dá ou não dá? O verdadeiro convertido ama a Deus nas montanhas e nos vales. Adora quando recebe bênçãos e adora quando passa por provações. Como Jó, que mesmo tendo perdido tudo, declarou no capítulo 1, versículo 21, "O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Essa é a marca de quem conhece verdadeiramente a Deus. Pense em Abacuque, aquele profeta que enfrentou tempos terríveis. No capítulo 3, versículos 17 e 18, ele declara algo extraordinário. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você consegue dizer o mesmo? Consegue alegrar-se em Deus mesmo quando nada está dando certo? Mesmo quando as portas se fecham, quando o dinheiro falta, quando a saúde falha? Ou seu relacionamento com Deus depende das circunstâncias favoráveis? Examine seu coração com sinceridade. Se você chegou até aqui e o Espírito Santo está tocando em seu coração, não endureça. Permita que Deus trabalhe em você. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode salvar sua alma da ilusão. E quero convidá-lo também para algo especial. Desenvolvemos um e-book poderoso chamado
21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de jornada profunda que vão revolucionar sua vida de oração e comunhão com o Senhor. O link está no primeiro comentário fixado. Não é sobre comprar um produto, é sobre investir em sua vida espiritual, em sua caminhada genuína com Cristo. O terceiro sinal de um falso convertido é este. Ele confessa Cristo com a boca, mas o nega com suas atitudes. Suas palavras dizem uma coisa, mas sua vida grita outra completamente diferente. É a hipocrisia disfarçada de santidade. É o evangelho dos lábios que nunca alcançou o coração. Jesus foi extremamente duro com os hipócritas de sua época. Os fariseus eram mestres nisso. Conheciam toda a lei, citavam as escrituras perfeitamente, faziam longas orações em público, mas seus corações estavam podres. E o que Jesus disse sobre eles em Mateus, capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Sepulcros caiados. Que imagem poderosa! Por fora tudo branquinho, limpo, bonito, mas por dentro, morte e podridão. Essa é a descrição perfeita do falso convertido. No domingo, ele levanta as mãos na igreja, canta com fervor, talvez até chore durante o louvor. Mas segunda-feira de manhã no trabalho, sua conduta não difere em nada de quem não conhece a Cristo. Veja o que Paulo escreveu em Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Negam a Deus com as obras. Não é possível ser mais claro que isso. Suas ações contradizem completamente sua confissão de fé. O falso convertido fala de amor, mas vive em amargura e rancor. Prega sobre perdão, mas guarda mágoa no coração há anos. Declara que Jesus é Senhor, mas é Ele mesmo quem comanda sua própria vida, tomando decisões sem consultar a Deus, seguindo seus próprios desejos carnais. Diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas vive ignorando seus mandamentos. E aqui está a questão crucial, meus irmãos. Jesus não é apenas Salvador, Ele é Senhor. Não podemos aceitar a salvação que Ele oferece e rejeitar o senhorio que Ele exige. Lucas capítulo 6, versículo 46, traz uma pergunta penetrante de Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por quê? Porque não há conversão genuína. Há apenas uma decisão superficial que nunca produziu submissão real. Pense comigo. Quando você realmente conhece alguém e confia nessa pessoa, suas palavras se alinham com suas ações. Se eu digo que amo minha esposa, mas a trato com desprezo, minhas palavras são vazias. Se eu digo que confio em meu médico, mas ignoro todas as suas orientações, minha confiança é falsa. Da mesma forma, se confesso que Jesus é meu Senhor, mas vivo fazendo o que bem entendo, minha confissão é mentirosa. O verdadeiro convertido luta contra o pecado. Sim, ele ainda peca, porque ainda carrega a carne, mas há uma diferença fundamental. Ele não se acomoda no pecado. Ele não faz as pazes com a iniquidade. Quando cai, levanta-se arrependido. Quando falha, busca perdão e mudança. 1 João capítulo 3, versículo 9 nos diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Isso significa que o cristão nunca peca? Não. Significa que ele não pratica o pecado como estilo de vida. Não vive pecando deliberadamente, conscientemente, sem remorso. O verdadeiro convertido, quando peca, sente o peso da culpa, a tristeza segundo Deus que opera arrependimento para a salvação, como diz 2 Coríntios 7, versículo 10. Mas o falso convertido, ele peca e dorme tranquilo. Vive em pecado e ainda arranja justificativas teológicas para sua conduta. Distorce a graça de Deus para continuar vivendo na impureza. Como Judas disse no versículo 4 de sua carta, certos homens se introduziram com dissimulação, os quais convertem em dissolução a graça de Deus. Você vive assim? Sua vida no trabalho é diferente da sua vida na igreja? Sua conduta em casa contradiz suas palavras no culto? O que seus vizinhos diriam sobre você?
O que seus colegas de trabalho pensam quando você diz que é cristão? Suas ações confirmam ou negam sua fé. Agora vamos ao quarto sinal, e este é particularmente desafiador. O falso convertido não tem fome e sede de justiça. Não há desejo ardente por santidade. Não há busca genuína pela presença de Deus. Tudo é morno protocolar mecânico. Como a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, versículo 16, que Jesus disse: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que declaração terrível! Jesus prefere que sejamos frios, que sejamos honestos sobre nossa condição, do que mornos, fingindo uma espiritualidade que não possuímos. A mornidão espiritual é repugnante para Deus. É uma religiosidade sem paixão, sem vida, sem amor verdadeiro. O verdadeiro convertido tem fome e sede de Deus. É exatamente o que Jesus declarou nas bem-aventuranças, em Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede. Esses são desejos intensos, urgentes, que dominam o ser. Quando você está com fome de verdade, comida é tudo o que você pensa. Quando está com sede no deserto, água é sua obsessão. Assim deve ser nosso desejo por Deus. O salmista expressou isso lindamente no Salmo 42, versículo 1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Você suspira por Deus? Você anseia por estar na presença dele? Ou sua vida espiritual é apenas cumprir tabela, marcar presença, fazer o mínimo necessário para manter as aparências? O falso convertido ora porque tem que orar. Lê a Bíblia por obrigação. Vai à igreja por costume ou pressão social. Mas não há prazer nisso. Não há deleite. Não há aquela alegria profunda que Davi descreveu no Salmo 1, versículo 2, falando do homem bem-aventurado. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer na lei do Senhor. Quando foi a última vez que você sentiu prazer genuíno ao ler a palavra? Quando foi a última vez que sua oração não foi apenas uma lista de pedidos, mas um momento íntimo de comunhão com o Pai? Quando foi a última vez que você ansiou pelo dia do Senhor, esperou com expectativa pela reunião dos santos? Veja o que Paulo declarou em Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Escória. Paulo considerou tudo mais como lixo comparado ao valor supremo de conhecer a Cristo. Esse é o coração do verdadeiro convertido. Cristo não é apenas mais um item na lista de prioridades. Ele é a prioridade. Ele é o tesouro escondido pelo qual vale a pena vender tudo, como Jesus ensinou na parábola de Mateus 13, versículo 44. Ele é a pérola de grande valor pela qual o negociante vende todos os seus bens. Mas o falso convertido divide seu coração. Quer Jesus e o mundo. Quer o céu, mas não quer abrir mão dos prazeres do pecado. Quer ser salvo, mas não quer pagar o preço do discipulado. Como Jesus alertou em Mateus 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Examine sua alma com sinceridade neste momento. Onde está seu tesouro? O que realmente move seu coração? Quando você tem tempo livre, o que busca? A presença de Deus ou as distrações do mundo? Suas escolhas diárias revelam quem ou o que é realmente o Senhor da sua vida. E chegamos agora ao quinto e último sinal de um falso convertido. E este talvez seja o mais revelador de todos. Ele não persevera até o fim. Sua fé é temporária, circunstancial, emocional. Quando as dificuldades vêm, quando a perseguição chega, quando o custo do discipulado se torna real, ele abandona tudo e volta para o mundo. Jesus contou uma parábola poderosa sobre isso em Mateus 13. É a parábola do semeador. Ele falou de sementes que caíram em solo pedregoso. Versículos 5 e 6 dizem: E outra caiu em pedregais onde não havia terra bastante, e logo nasceu,
porque não tinha terra profunda, mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Depois, no versículo 20, Jesus explica: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Recebe a palavra com alegria. Parece convertido, mas não tem raiz, não há profundidade, e quando vem o calor da tribulação, murcha e morre. Quantos já vimos assim? Chegam à igreja cheios de entusiasmo. Dizem que encontraram Jesus. Choram, testemunham, participam de tudo. Mas alguns meses depois sumiram, voltaram para o mundo. E quando você os encontra, eles têm uma desculpa pronta. Ah, fulano me decepcionou na igreja. Ou, não concordo com certas coisas que o pastor disse. Ou, a vida está muito corrida agora. Mas a verdade nua e crua é esta: nunca houve conversão genuína. Houve emoção, entusiasmo, uma experiência religiosa, mas não houve novo nascimento. Porque quem nasceu de novo, quem verdadeiramente conhece a Cristo, persevera. Não porque seja forte, mas porque Deus é fiel em completar a obra que começou. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não abandona a sua obra. Ele não começa e desiste no meio do caminho. Se alguém abandona a fé, é porque nunca teve fé verdadeira para começar. João deixa isso ainda mais claro em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Saíram porque nunca foram verdadeiramente parte do corpo. A saída apenas revelou o que já era realidade, uma conversão falsa. Isso não significa que o verdadeiro cristão não enfrenta dúvidas, crises ou momentos difíceis. Claro que enfrenta. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas depois voltou arrependido, restaurado e perseverou até morrer crucificado de cabeça para baixo por amor ao Mestre. Tomé duvidou da ressurreição, mas quando viu Jesus declarou: Senhor meu e Deus meu. E segundo a tradição, morreu mártir na Índia pregando o Evangelho. O verdadeiro convertido pode cambalear, mas não cai definitivamente. Pode fraquejar, mas não abandona. Pode passar pelo vale da sombra da morte, mas não desiste de seguir o bom pastor. Como está escrito em Provérbios 24, versículo 16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Já o falso convertido, na primeira tempestade, já está procurando a saída. Na primeira ofensa, já está indo embora. No primeiro desafio, já está voltando para o Egito, como os israelitas no deserto, que queriam retornar à escravidão porque a jornada estava difícil. Preferiram as panelas de carne do Egito à liberdade e às promessas de Deus. Jesus foi muito direto sobre isso em Lucas 9, versículo 62. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhar para trás, querer voltar. Isso desqualifica a pessoa para o reino, porque o reino de Deus não é para turistas espirituais que vêm dar uma voltinha. É para discípulos comprometidos que decidiram seguir Jesus até o fim, custe o que custar. E aqui está algo que precisa ser dito com toda clareza. O caminho cristão não é fácil. Jesus nunca prometeu facilidade. Pelo contrário, ele disse em Mateus 7, versículos 13 e 14, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Porta estreita, caminho apertado, poucos. Essas não são palavras de um evangelho barato que promete só bênçãos e prosperidade. São as palavras do próprio Jesus. O verdadeiro evangelho exige renúncia, cruz, morte para si mesmo. Como Jesus declarou em Lucas 14, versículo 27, E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O falso convertido
Quer um Jesus que resolva seus problemas, mas não quer um Jesus que governe sua vida. Quer um Salvador sem senhorio, quer céu sem santidade, quer coroa sem cruz. Mas isso não existe. É uma ilusão diabólica que está levando multidões para o inferno, pensando que vão para o céu. Hebreus 10, versículos 38 e 39 nos advertem: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Não somos daqueles que recuam, somos daqueles que perseveram pela fé. E aqui está a questão que você precisa responder com toda a honestidade diante de Deus. Você está perseverando? Ou está apenas aguentando enquanto as coisas vão bem? Sua fé é condicional ou incondicional? Você seguirá a Cristo mesmo que todos te abandonem? Mesmo que perca tudo? Mesmo que custe sua própria vida? Pense em Jó novamente. Sua esposa, vendo todo o sofrimento dele, disse: amaldiçoa a Deus e morre. Mas qual foi a resposta de Jó? Capítulo 2, versículo 10. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal. Ele perseverou, não porque entendia, mas porque conhecia o caráter de Deus. Pense nos 3 jovens hebreus na fornalha ardente. O rei Nabucodonosor lhes deu uma última chance. Se não adorarem a estátua, serão lançados na fornalha. E a resposta deles em Daniel 3, versículos 17 e 18 foi: o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E se não, mesmo que Deus não nos livre, mesmo que morramos, não adoraremos outro. Essa é perseverança, essa é fé genuína. Isso não é religiosidade passageira, é relacionamento eterno com o Deus vivo. Onde você está nesta jornada? Sua fé tem raízes profundas ou é superficial? Você está edificado sobre a rocha ou sobre a areia? Porque quando vierem as tempestades, e elas virão, sua fundação será testada. Agora, meus amados irmãos, depois de vermos esses 5 sinais devastadores do falso convertido, precisamos fazer uma pausa e refletir profundamente, não para julgar os outros, mas para examinar a nós mesmos. Porque o perigo da religiosidade vazia não está apenas nos bancos da igreja ao nosso redor. O perigo pode estar dentro do nosso próprio coração. A verdade dolorosa é que muitos de nós podemos ter vivido anos numa ilusão. Anos frequentando cultos, cantando hinos, servindo em ministérios, mas sem nunca ter experimentado o verdadeiro novo nascimento. E hoje, neste exato momento, o Espírito Santo pode estar abrindo seus olhos para uma realidade que você nunca quis encarar. Talvez, enquanto ouvia esses 5 sinais, algo dentro de você começou a se agitar. Uma inquietação, um desconforto, uma voz silenciosa sussurrando: isso sou eu. Esses sinais descrevem minha vida. Se isso está acontecendo agora, não ignore, não endureça seu coração. Esse pode ser o dia da sua verdadeira salvação. Paulo escreveu em 2 Coríntios 6, versículo 2: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Agora, não amanhã, não depois que você arrumar sua vida, não quando sentir que merece. Agora é o dia que Deus está estendendo a mão para você. Porque veja bem, é possível estar dentro da igreja e fora de Cristo. É possível conhecer todas as doutrinas e não conhecer o Salvador. É possível fazer tudo certo externamente e estar completamente errado no coração. Jesus deixou isso claro ao falar com Nicodemos, um religioso exemplar, mestre em Israel, em João 3, versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo não é reformar o velho, não é melhorar sua conduta, não é adicionar Jesus à sua vida atual. É uma transformação radical, sobrenatural, de dentro para fora. É Deus tirando aquele coração de pedra e colocando um coração de carne, como prometido em Ezequiel 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne,
e vos darei um coração de carne. E essa obra é exclusivamente de Deus. Você não pode se converter a si mesmo. Você não pode produzir novo nascimento por força de vontade. Isso é obra do Espírito Santo. Jesus mesmo explicou a Nicodemos no versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas isso não significa que você fica passivo. Deus ordena que você se arrependa e creia. Marcos 1, versículo 15, registra as primeiras palavras do ministério de Jesus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé. Essas são as duas faces da conversão genuína. Arrependimento não é apenas sentir remorso, não é apenas se desculpar. Arrependimento é uma mudança radical de mente que produz mudança radical de direção. É reconhecer que você é pecador, que está perdido, que merece o inferno, que não tem como salvar a si mesmo. É virar as costas para o pecado e correr para Cristo. E fé não é apenas concordar que Jesus existiu. Não é apenas acreditar que ele morreu na cruz. Fé é confiar completamente nele para a sua salvação. É lançar todo o peso da sua alma sobre ele. É dizer: Jesus, não tenho nada para te oferecer a não ser meus pecados. Confio que seu sangue me purifica. Creio que você ressuscitou. Entrego minha vida a ti como Senhor e Salvador. Romanos 10, versículos 9 e 10 declaram: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Crer no coração, não apenas na mente, é uma confiança profunda, íntima, completa. E quando isso acontece de verdade, quando há conversão genuína, os sinais que vimos antes desaparecem e surgem marcas completamente diferentes. Onde havia conhecimento sem transformação, agora há mudança real de vida. Onde havia busca apenas por bênçãos, agora há amor genuíno pelo abençoador. Onde havia contradição entre palavras e ações, agora há coerência crescente. Onde havia mornidão espiritual, agora há fome e sede de justiça. Onde havia desistência fácil, agora há perseverança pela fé. Isso não significa perfeição. O verdadeiro convertido ainda luta com o pecado, ainda falha, ainda tropeça. Mas há uma diferença fundamental. Ele não se acomoda no pecado. Ele se levanta arrependido. Ele busca santidade. Ele cresce em graça. Como Pedro escreveu em 2 Pedro 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E há evidências claras dessa nova vida. João nos dá várias delas em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Capítulo 4, versículo 7. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Obediência, amor pelos irmãos, amor a Deus. Essas são marcas inconfundíveis da conversão verdadeira. Não obras para merecer salvação, mas frutos que provam a salvação. Não esforço humano para agradar a Deus, mas resultado natural da obra de Deus em nós. E aqui está a maravilhosa notícia do Evangelho. Você não precisa limpar sua vida antes de vir a Cristo. Venha como está, sujo, quebrado, falido espiritualmente. Traga seus pecados, suas falhas, sua vergonha. Jesus não veio para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, como ele mesmo disse em Mateus 9, versículo 13. Não espere estar pronto. Você nunca estará. Não espere se sentir digno. Você nunca será por si mesmo. Venha agora, neste momento, reconhecendo sua necessidade desesperada de um Salvador, porque é exatamente isso que Jesus é, Salvador de pecadores. Paulo se descreveu como o principal dos pecadores em 1 Timóteo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E se Jesus salvou Paulo, se salvou o ladrão na cruz,
se salvou a mulher adúltera, se salvou Zaqueu o corrupto, ele pode salvar você. Não importa o que você fez. Não importa quanto tempo viveu em hipocrisia. Não importa quantas vezes fingiu. Se você hoje reconhece sua real condição e clama sinceramente por misericórdia, Deus ouvirá. Como está escrito em Romanos 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas talvez você esteja pensando, e se eu já me converti verdadeiramente no passado, mas agora estou vivendo de forma morna, distante, sem aquele fervor de antes? O que isso diz sobre mim? Essa é uma pergunta profundamente importante, e precisamos tratá-la com cuidado e verdade bíblica. Primeiro, entenda isto: o verdadeiro cristão pode sim passar por períodos de frieza espiritual. Pode cair em pecado, pode se afastar temporariamente. Davi cometeu adultério e assassinato. Pedro negou a Jesus. A igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, perdeu seu primeiro amor. Mas há algo crucial que diferencia o verdadeiro convertido do falso. O verdadeiro convertido não permanece nesse estado indefinidamente. Deus não abandona seus filhos. Ele disciplina, ele corrige, ele restaura. Hebreus 12, versículos 6 e 7 dizem: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Se você é verdadeiramente filho de Deus, você não conseguirá viver em paz no pecado. Haverá inquietação, remorso, a voz do Espírito Santo te chamando de volta, como o filho pródigo que, mesmo longe de casa, não conseguiu esquecer o pai. Lucas 15, versículo 17 diz: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Caindo em si. Isso é obra de Deus no coração de um filho genuíno. Mas se você vive tranquilo no pecado, se não há convicção, se sua consciência está cauterizada, se você consegue pecar deliberadamente, sem qualquer perturbação interior, aí sim há motivos sérios para questionar se houve conversão verdadeira. Porque o Espírito Santo habita no verdadeiro crente, e ele não fica silencioso diante do pecado. João nos assegura em 1 João 3, versículo 24, e quem guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O Espírito que nos foi dado. Ele testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus, como diz Romanos 8, versículo 16. Então, o que fazer se você reconheceu que está morno, que se afastou, que esfriou? Volte, arrependa-se. Ouça o chamado de Jesus à igreja de Éfeso em Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembre-se de onde você caiu. Volte para aquele primeiro amor. Pratique as primeiras obras. Deus está chamando você de volta para casa, e Ele não está chamando com raiva, mas com amor. Não com rejeição, mas com braços abertos. Como o pai do filho pródigo, que vendo o filho ainda longe, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Mas se ao ouvir tudo isso, você percebe que nunca houve verdadeiro arrependimento, nunca houve fé genuína, nunca houve novo nascimento, então hoje é o dia de começar de verdade. Não finja mais. Não continue nessa farsa religiosa que só engana você mesmo e pode custar sua alma eterna. Jesus conta uma parábola terrível em Mateus 25 sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes e tinham azeite em suas lâmpadas. 5 eram nécias e não tinham azeite. Quando o noivo chegou, as nécias pediram às prudentes que compartilhassem o azeite, mas não havia suficiente para todas. E quando finalmente conseguiram comprar azeite e voltaram, a porta já estava fechada. Versículo 12 traz palavras arrepiantes do noivo. Ele, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Não conheço. As mesmas palavras que Jesus dirá aos falsos convertidos no dia do juízo. E a parábola termina com uma advertência solene no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. Estejam preparados. Não presumam que tem tempo. A porta pode se fechar a qualquer momento.
A morte não avisa. O retorno de Cristo não será anunciado com antecedência. E depois que a porta se fechar, será tarde demais. Como Hebreus 9, versículo 27 declara: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Uma vez. Você tem uma vida, uma chance, uma oportunidade. Não há reencarnação, não há segunda chance após a morte. Não há purgatório onde você pode resolver as coisas depois. É aqui e agora que sua eternidade é decidida. É nesta vida que você escolhe onde passará a eternidade. E eu preciso ser muito claro sobre algo. O inferno é real. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele o descreveu como fogo eterno, como trevas exteriores, como lugar de choro e ranger de dentes. Em Marcos 9, versículos 43 a 48, Jesus repete 3 vezes: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Não é uma metáfora reconfortante. Não é aniquilação. Não é sono eterno. É tormento consciente e eterno. É separação permanente de Deus. É o preço terrível do pecado e da rejeição de Cristo. E nenhuma pessoa que lê a Bíblia honestamente pode negar essa realidade. Mas aqui está a beleza do Evangelho. Você não precisa ir para lá. Cristo já pagou o preço. Ele já levou sobre si a ira de Deus que você merecia. Na cruz, ele sofreu o inferno em seu lugar. Como está escrito em 2 Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, o único homem que nunca pecou, que nunca mereceu julgamento, que nunca fez nada errado, foi tratado como pecador para que você, que só fez coisas erradas, possa ser tratado como justo. Que troca maravilhosa, que amor incompreensível, que graça imensurável. E tudo o que Deus exige de você é que venha com fé. Venha reconhecendo sua condição desesperadora. Venha confessando que não tem nada a oferecer. Venha confiando apenas no sacrifício de Cristo. Romanos 3, versículos 23 e 24 proclamam: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente. Não por obras que você fez, não por méritos que você conquistou, não por religiosidade que você acumulou, mas gratuitamente pela graça, através da fé em Cristo. Efésios 2, versículos 8 e 9 confirmam: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então pare de tentar merecer. Pare de achar que precisa melhorar antes. Pare de pensar que sua conversão depende de você fazer algo extraordinário. Venha agora, como está, e lance-se sobre a misericórdia de Cristo. Ele não rejeitará quem vem sinceramente. João 6, versículo 37 promete: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta mensagem que espero tenha tocado profundamente seu coração. Não trouxe palavras vazias ou promessas baratas. Trouxe a verdade da palavra de Deus, que confronta, mas também liberta. Se o Espírito Santo usou esta mensagem para abrir seus olhos, se você reconheceu que precisa de uma conversão verdadeira ou de um retorno genuíno ao Senhor, não deixe este momento passar. Busque a Deus agora mesmo em oração sincera. Sua alma eterna vale mais que tudo neste mundo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esta palavra abençoou sua vida, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e seu like. Compartilhe com quem precisa ouvir esta verdade. E não deixe de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link do primeiro comentário fixado. Pode ser o início da sua transformação espiritual. Continue assistindo os próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Deus abençoe ricamente sua vida. Até a próxima mensagem.